desenho tem aqueles episódios que te deixam desconfortável ou com uma sensação estranha. Isso é especialmente comum em animações. Quer dizer, apenas um show tem vários episódios assim, principalmente envolvendo Mordecai e suas táticas duvidosas. No! Oh my gosh. I didn't I mean to do really that. wasn't. I just. I mean, Mordecai? no, it's not. CJ, wait! E Hora de Aventura, apesar de ser uma das melhores animações já feitas e ter alguns episódios mais incríveis do Cartoon Network, também não escapa de ter episódios que te deixam meio enjoado, confuso e com vontade de rir que nunca viu. Quem assistiu a série sabe que as duas primeiras temporadas eram mais fofas e bobinhas. O Finn era um garoto querendo se divertir, lutando contra monstros, o Jake servindo como bússola moral dele. Mas para um desenho ser realmente envolvente, o protagonista não pode ficar parado no mesmo ponto para sempre. Os dois episódios que eu vou falar aqui mostram um novo lado de Finn que nunca tínhamos visto antes e mudaram completamente a forma de como o público via a série. Apesar de serem os episódios que os fãs de Hora de Aventura preferiram esquecer, eu diria que eles foram essenciais para entender as complexidades de Finn humano. E o primeiro episódio se chama Todas as Pequenas Pessoas, e traduzido aqui no Brasil ficou Todos os Baixinhos. O episódio começa com Finn e Jake sentados no alto de uma colina. Finn faz uma boa pergunta. Você acha que deve namorar alguém que seja parecido com você ou completamente diferente? Essa pergunta não só antecipa o que vai acontecer depois, do nada, o mago aparece atrás deles, escondido na grama, sem que percebam. Jake responde que relacionamentos não são uma questão de lógica, que sentimentos não são algo que você controla. O mago ri da interpretação exagerada do Jake e do Finn, e o Finn aleatoriamente pergunta: Tá, e o Bill e o Regelado, vocês acham que ele faria um bom casal? Sério. Que porra de pergunta é essa, né? O mago dá um sorrisinho safado, puxa um saco e faz um feitiço. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa frase é de um filósofo ocultista chamado Aleister Crowley, e eu vou explicar melhor o significado dela depois. O mago então prende o saquinho na calça do Finn e diz: Eu não vou voltar. Essa fala é mais importante do que parece e vai se tornar mais pra frente. Jake, achando o papo esquisito, diz que o Finn tá deixando ele com medo, e Finn tenta disfarçar: Tô só pensando alto. Não posso pensar alto, não. O pobre coitado nem imagina no que tá se metendo. Eles descem a colina e o Jake percebe o saco pendurado. Quando abrem, vêm várias miniaturas de personagens da série, todo mundo em versão minúscula. Tem até personagens que apareceram só uma vez, e o Jake sugere que talvez seja melhor não mexer com isso, mas claro que a curiosidade do Finn fala mais alto. De volta à casa, Finn observa as miniaturas da princesa Jujuba e da Lady Iris conversando. Parece que elas estão falando sobre gravidez. Talvez a Lady Iris estar grávida? Jake retruca, mas que tipo de narrativa você tá tentando criar aí, cara? E depois a gente descobre que a Lady está grávida dos filhos do Jake. Cara, esse desenho é maravilhoso. O Finn continua brincando e vê o Rei Gelado tocando um tambor e o pequeno Jake tocando a viola. Eles têm química, diz Jake. E Finn repete, química? Começou a olhar fixamente pro nada, meio perturbado. Tá tudo bem aí, Finn? Diz o Jake. Tá tudo ótimo, responde ele. E claramente não tá. À noite, Finn tira as miniaturas de dentro do saco enquanto tá deitado no saco de dormir e começa a experimentar. Ele junta a Princesa Caroço com o Sr. Cupcake, que parecem se dar bem. Confere se o Jake ainda tá dormindo e quando confirma, ele junta ela com o Sr. Cupcake também. Ele força a situação e os dois começam a flertar. O mesmo par que já tinha causado ciúme no Jake antes no episódio Videomaker. Finn fica com um sorriso sinistro, despeja todas as miniaturas de uma vez e aí pausa. Que caralho tá acontecendo aqui? Eu não posso ser a única achando que isso é absurdamente estranho. Nunca vimos o Finn agir assim. E sério, que narrativa é essa, cara? Na manhã seguinte, o Jake estranha o Finn acordar tão cedo. Quando descobrimos logo depois que a pequena Lady Iris está beijando o pequeno Finn. Que porra é essa? Finn simplesmente ri e diz são só brinquedos, mas dá pra ver que ele criou várias combinações bizarras, disfuncionais, inclusive um tipo de triângulo amoroso esquisito. Aí o Jake, muito sensato, fala: Mano, eu não tô gostando do rumo que isso tá tomando, isso não é saudável. Vou passar um dias com a Lady e esfriar a cabeça. Finn começa a literalmente brincar sozinho, ele coloca a pequena princesa de fogo junto ao pequeno Finn, os dois dividem um biscoito, depois ele tira a princesa Jujuba, coloca entre eles
e, claro, força ela a beijar o. Cara, que tipo de animal é você, Finn? A situação sai do controle, a mina princesa de fogo e a mini princesa Jujuba começam a brigar e tudo vira um caos. Whoa, whoa! E 4 meses depois, o Jake volta e encontra o Finn em um estado deplorável. Eles olham para o pequeno Finn, que tá triste, e o Jake finalmente explode. Você passou do limite. Isso já não é curiosidade, é merda pesada. Você causou uma destruição, depravação e tudo de errado. Ele diz que vai devolver as miniaturas, mas Finn quer consertar as coisas. O problema é que os pequenos não conseguem ouvir os grandes. E o Jake então sugere que talvez exista uma barreira dimensional entre eles, e para tentar um contato maior, o Jake manda ele sacudir o pequeno Finn. Ele sacode o pequeno Finn e finalmente estabelece a conexão. O pequeno vê o Finn gigante aparecendo nas nuvens e dizendo: por que vocês estão brigando? Eu sou o Finn grande, eu vim me desculpar. E então ele repete a mesma fala do mago: eu não vou voltar. E tudo meio que se resolve. Mas, gente, convenhamos aqui: quem foi a mente doentia que teve a ideia desse episódio? Eu pensei a mesma coisa quando eu vi ele a primeira vez. Só que revendo depois de anos, dá pra perceber o tanto que ele é simbólico. O episódio mostra Finn entrando na puberdade, começando a pensar coisas esquisitas. Ele força os pequenos a se beijarem, se envolve emocionalmente nisso e até projeta a si mesmo nesse cenário de desejo e controle. Mas há outro tema importante: o feitiço do mago. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. A filosofia de Crowley fala sobre seguir um caminho próprio e buscar autoconhecimento, não sobre fazer qualquer coisa que te der na telha. O mago representa uma figura divina distorcida, um deus que manipula por prazer. E Finn, ao brincar de Deus com as miniaturas, repete esse comportamento controlando e destruindo o pequeno mundo. Quando ele diz "não vou voltar", é de arrependimento, em contraste com o mago, que diz isso por pura indiferença. É a primeira vez que vimos o Finn realmente como vilanesco, manipulador, imaturo e humano pra caralho. E isso nos leva direto ao segundo episódio: Gelo e Fogo. Finn e a Princesa de Fogo estão em um encontro, quando o Rei Gelado aparece e provoca: vocês deviam arrumar o quarto. Ela perde a cabeça e mete a porrada nele. E Finn fica corado assistindo a briga. Mais tarde ele dorme e tem um sonho molhado, literalmente. Ele está envolto em chamas e ouve uma voz distante murmurando algo. No dia seguinte ele conta o sonho pro Jake e decide fazer os dois brigarem de novo para terem o mesmo sonho. Os dois fazem um piquenique no Reino Gelado e o Rei Gelado, sarcástico, fala: "Oh, olá, crianças, um belo dia para um piquenique." E o Finn fala: "Caramba, ele tá tirando sarro de você." A princesa, irritada, ataca de novo e Finn fica pirado com a briga. De noite ele sonha de novo, mas agora é o Rei Gelado quem explode e a coruja cósmica aparece. Isso significa que é um sonho profético. Finn conta para o Jake, dizendo que ouviu algo que não conseguiu entender. Jake fica apavorado e diz que ele precisa sonhar de novo para descobrir o que a coruja diz. E aí vai ficando nesse looping, né? Desesperado, escreve 2 cartas falsas, uma para a Princesa de Fogo e outra para o Rei Gelado, como se eles tivessem se insultado. O resultado: outra briga épica. Os dois lutam até o Reino do Gelo derreter. O vapor deixa Finn inconsciente e ele sonha de novo. Agora ele tá pegando fogo e depois se transforma num bebê feioso e peludo. A princesa olha pra ele com nojo enquanto ele faz uma birra. A coruja aparece no céu e diz: você estragou tudo. A mesma frase que já ouvimos antes no primeiro sonho sussurrado ao fundo. Finn acorda em pânico, tenta salvar o Rei Gelado e confessa o que fez. Mas a princesa lê as cartas e percebe a verdade. Ele manipulou tudo. Ela termina com ele e o episódio termina com o Rei Gelado repetindo a fala da coruja: você estragou tudo, cara. Esse episódio é diretamente conectado com a Todas as Pequenas Pessoas. Lá, o Finn já mostrava o seu lado manipulador e tarado, brincando de Deus com miniaturas. Aqui, ele fez o mesmo com pessoas reais. O homem bebê dos sonhos representa sua imaturidade e egoísmo, e a voz parecida com a das miniaturas reforça a ideia de que ele ainda é aquele garoto jogando com vidas alheias. Outro tema que une os episódios é o livre-arbítrio. A presença da coruja cósmica, que transforma sonhos em realidades, levanta uma dúvida: Finn tinha escolha?
Ou ele estava fadado a destruir o relacionamento? Se a coruja não estivesse lá, ele teria feito o mesmo? Apesar de serem episódios desconfortáveis e bizarros, eles são fundamentais para o crescimento do personagem. Eles mostram um lado obscuro de Finn, que erra, se arrepende e amadurece. Sem isso, Hora de Aventura seria apenas um desenho divertido com uma boa mitologia, mas não uma história profunda sobre amadurecimento e desejo. Esses são os episódios que transformaram Hora de Aventura uma série infantil engraçada em uma narrativa sobre crescimento, livre-arbítrio e impulsos humanos. Me diz aqui embaixo nos comentários o que você acha desses dois episódios e sobre as decisões que o Finn tomou nesses dois episódios. E se você gosta desse estilo de vídeos sobre desenhos animados, não esquece de se inscrever no meu canal e deixar o like para fortalecer, beleza? Até o próximo episódio.